dos canais. É, então, é isso que a gente quer colocar, dizer que vocês aproveitem muito bem, e explore no bom sentido o Gilberto, né, que é uma pessoa incrível, que entende de monitoramento, e esse monitoramento é mais próximo da gente, que não é apenas analisar dados, mas o que é que esses dados nos dá no dia a dia. Então, estou falando aqui de João Pessoa, da nossa sede, e é com muita alegria que a gente recebe e acolhe vocês e dizer, mais uma vez, quantas vezes for preciso, que a gente quer apoiar e a gente quer garantir que todos os municípios de vocês tenham as informações necessárias para essa caminhada, para essa jornada do selo Unicef. Um bom evento para nós, uma boa live e conte sempre com a gente. Um abraço grande, gente. Obrigada, Graça. Para quem está entrando também agora, já vamos estar começando. A gente só quer deixar para vocês alguns lembretes, tá? Para a gente lembrar de fechar os microfones, para a gente poder escutar direitinho. Sempre que forem falar, daqui a pouco, quando a gente abrir, que sinalize com o nome, município, coloque aí no chat também, né? Como se fosse inscrever no horário que a gente vai ter a fala do Gilberto, depois a gente vai abrir para as dúvidas. Vocês podem ir anotando, ou colocando aí no chat, ou anotando, e na hora vão levantar as mãozinhas. Eu acho que tem uma folha, um link para inscrição, para a presença. Verifique, deve estar aí também no chat, para que a gente possa estar colocando e registrando. E também Benigna, só que está sendo gravado, a nossa live vai ficar gravada, né? Benigna, gostaria de lembrar também a todos e todas que os certificados de vocês, até no máximo, segunda-feira, os certificados vão estar disponíveis naquele QR Code que a gente liberou para vocês. Então, a partir de segunda-feira, comece a acessar e qualquer dificuldade que tiver, se comunique com a gente pelo chat, pelo nosso canal, que a gente vê o que é que aconteceu e resolver caso tenha algum problema. Gilberto, muito bem-vindo, obrigada por estar sempre parceirão com a gente, por estar sempre com a gente, e tenha um bom evento, Gilberto. Bom dia, Graça, Benigna, todo mundo que acompanha aqui esse evento. É uma satisfação estar com vocês, eu que agradeço a oportunidade. Felizmente eu não pude estar no Piauí, era previsto para eu estar no Piauí, mas eu não consegui presencialmente. Teria sido também maravilhoso encontrar vocês assim em pessoa, né? Sempre mais divertido, mas aqui a gente vai ter um tempo aqui para entender esses temas e também tirar dúvidas. Eu acho que a gente tem um tempo bom, especialmente para esclarecer dúvidas, tá? Então, antes de começar, eu queria perguntar para a Graça Benigna sobre a PCJ. A PCJ, vocês conseguiram introduzir esse tema durante a capacitação? Eu também aproveito e já falo sobre esse tema. Eu acho que é importante você falar, Gilberto, e a gente reforça, sempre surgem mais dúvidas, né? Então é importante que você fale também. Obrigada, Gilberto. Perfeito. Então, são 3 temas que a gente vai apresentar hoje, todos eles relacionados a como que a gente faz a comprovação das atividades, né? Deixa um legado para a gestão, né, nas atividades relacionadas ao selo, e o caminho para também ser certificado, né? A gente sabe que todo mundo aqui está comprometido com a garantia de direitos de crianças e adolescentes, e as atividades que a gente vai desenvolver ao longo da edição vão nessa direção, né? O objetivo de todas as atividades que a gente está fazendo no selo tem como principal objetivo garantir direitos de crianças e adolescentes e não pontuar, mas a gente tem alguns critérios para poder certificar os municípios, né? Então, o selo é concedido de acordo com o cumprimento de alguns critérios ao longo da edição, né? Eu vou apresentar um pouco essa jornada, né? Desde a plataforma, como vocês vão fazer o acesso à plataforma, depois falando um pouquinho sobre a linha de base, que é um retrato da situação das crianças e adolescentes no município, e depois falar rapidinho sobre o sistema de pontuação, que é como os municípios pontuam para, no final da edição,
conquistarem a certificação, quais são os critérios mínimos para conquistarem a certificação, né? Então, eu vou fazer essa apresentação, depois, quando eu terminar cada tema, a gente abre para esclarecer algumas dúvidas, e assim a gente vai. 2 horas é um tempo bem tranquilo para a gente caminhar. Eu acho que a apresentação, pela experiência que eu tive nos outros polos de capacitação, leva 1 hora, então a gente vai ter tempo para interagir e esclarecer as dúvidas, tá bom? Então eu vou compartilhar minha tela. Espera aí um pouquinho só. Aí vocês me dizem se vocês estão vendo. Eu consigo. Ó, Graça ou Benigna, por favor, só diz se vocês conseguem. Aí, perfeito. Já tive aqui uma sinalização, pessoal. Sim. Então, eu vou ficar olhando para cá porque eu estou com 2 telas aqui. Então, não é porque eu estou não olhando para vocês, tá? Eu estou olhando para a tela onde eu estou realizando a apresentação. Aí. Então, o primeiro tema que a gente vai falar é sobre a plataforma Crescendo Juntos, né? Eu imagino que durante a capacitação vocês receberam uma pastinha com alguns documentos. Um dos documentos era um roteiro de primeiro acesso à plataforma Crescendo Juntos. Eu vi que no Maranhão muitas pessoas já acessaram, né? Imagino que no Piauí também o pessoal deve ter iniciado esse processo. E a plataforma Crescendo Juntos, antes de falar dos detalhes, né, de como acessar e como se situar lá dentro, a ideia da plataforma Crescendo Juntos é ser um ambiente virtual de trocas de experiência, né, de documentação, né, das atividades que a gente vai desenvolvendo ao longo do selo, e isso se transformar mesmo num legado da gestão, né, ou seja, ter toda a documentação do selo, tudo que foi realizado no município, para ser de fácil acesso tanto para a prefeitura, como eventualmente uma troca de articulador ou articuladora, vocês conseguirem passar essa informação, né, de uma maneira estruturada para a próxima gestão, para o próximo articulador, e também para vocês tirarem dúvidas com a Acert, né? Então, é uma plataforma útil para tem várias finalidades, né? Quando vocês acessarem pela primeira vez a plataforma, vocês vão encontrar essa carinha, tá? Então, essa carinha da plataforma, ela tem... A primeira coisa que eu queria chamar a atenção, vocês devem estar vendo aqui onde eu estou apontando, né, em vermelho. Ela tem 2 abas principais, tá? A primeira aba é a aba mural, né? A aba mural é onde vocês vão trocar experiências. Então, funciona mais ou menos como uma rede social. Vocês vão enviar mensagens sobre alguma coisa interessante que está acontecendo no município, com uma foto, um vídeo, um depoimento, para compartilhar com o Estado, tá? A plataforma Crescendo Juntos, ela está organizada por estados. Então, nesse exemplo, né, da apresentação tá o Pará, é claro que vocês vão receber o respectivo estado, né, Piauí ou Maranhão, aqui é só a título de exemplo mesmo, e sempre vocês vão perceber que os municípios vão aparecer no sobrenome, né, como se fosse o sobrenome do articulador ou articuladora que está acessando a plataforma. Importante dizer que o público-alvo dessa plataforma é, de fato, o articulador ou articuladora, tá? Então, são essas pessoas que vão acessar a plataforma e garantir o registro das atividades do selo, tá? E também é importante esclarecer que nem todas as atividades vão ser registradas pela plataforma Crescendo Junto, mas a gente já vai falar sobre isso. Então, o mural serve para esse propósito, tá? Então, compartilhar experiências e ideias entre os municípios do estado. Depois a aba atividades, tá? Na aba atividades, nós temos aqui, de fato, onde a gente, de forma estruturada, organiza o conteúdo do selo. Vocês vão ver que tem temas, né? Então a plataforma ela vai estar organizada por temas. Eu estou aqui destacando
o tema de indicadores de impacto social, que é hoje o tópico que está já disponível na plataforma, com o relatório de linha de base como um dos documentos dentro desse tópico, tá? O relatório de linha de base é um dos documentos, e quando vocês acessarem, vocês vão ver uma breve descrição sobre esse conteúdo e a pasta para vocês acessarem os relatórios, tá? Novamente, aqui o exemplo é do Pará, vocês vão ter a pasta do estado em questão. Todas as atividades, elas vão vir numa sequência, mais ou menos assim, tá? Esse é um exemplo da edição passada, tá? Para quem é novo, vocês não devem ter tido essa experiência antes, então, só para mostrar para vocês, mais ou menos a configuração da plataforma quando ela tiver com mais conteúdo, tá? A gente ainda está preparando, organizando essa informação para poder disponibilizar na plataforma. Então, aqui, por exemplo, tem a metodologia do selo Unicef, né? Então, nesse tópico, vocês vão ver, por exemplo, o guia metodológico do selo, o cronograma com os prazos das atividades a serem realizadas ao longo da edição, né? Resultados, eventualmente a gente vai atualizando os resultados para vocês acompanharem, apresentações, coisas nesse sentido, tá? Uma aba que também era semelhante, né, de indicadores de impacto social, uma aba semelhante para isso, né, um tópico semelhante para isso. Depois, participação cidadã em gestão por resultados, que é um eixo, né, do selo. E aqui, por exemplo, vocês vão comprovar o plano de ação municipal pelos direitos das crianças e adolescentes. Vocês vão ter o guia desse eixo, né, de participação cidadã de adolescentes, criação dos NUCAs, coisas relacionadas a esse eixo, né? E depois os resultados sistêmicos, né? Resultado sistêmico que vai de 1 a 6 nessa edição. Então, são 6 resultados sistêmicos, e dentro deles, os conteúdos e atividades relacionadas a cada um deles. Importante mencionar, como eu estava falando anteriormente, que nem todas as atividades são comprovadas pela plataforma Crescendo Juntos, tá? Boa parte, sim. Boa parte das atividades, sim, é comprovada pela plataforma Crescendo Juntos. Mas tem algumas atividades que são comprovadas em outros ambientes. Por exemplo, quando tem a necessidade de realizar um curso à distância, né? Esse curso vai ser disponibilizado numa outra plataforma, que é o Ambiente Virtual de Aprendizagem, o AVA. Então, o que vai acontecer? A gente vai colocar essa informação na PCJ, redirecionando o link para o AVA. Ou se for, por exemplo, o preenchimento de um formulário, a gente vai direcionar para o formulário onde você precisa preencher a informação. Então, algumas atividades não são comprovadas dentro da PCJ, são direcionadas pela PCJ para outro ambiente para vocês realizarem essas atividades específicas, tá? A buscativa escolar também é um exemplo, vocês estão bem familiarizados já com a buscativa escolar, ela é comprovada dentro do ambiente específico da plataforma buscativa escolar. Tá? Só para dar alguns exemplos. Agora, o plano de ação municipal já é comprovado por meio da plataforma Crescendo Juntos. Vocês vão enviar o plano pela plataforma. Tá? Esse daqui é um exemplo da pasta, onde quando vocês acessarem a linha de base, vocês vão encontrar as linhas de base organizadas por município em ordem alfabética, vocês procuram a do município e baixam, tá? Vocês também receberam esse material na pastinha. Então, assim, essa é uma visão geral da plataforma. Claro que, se vocês tiverem dúvidas específicas, né, de como enviar um documento, como realizar uma ação dentro da plataforma mais específica, aí a equipe da SET vai poder apoiar vocês no esclarecimento dessas dúvidas. Mas é uma plataforma, em geral, muito fácil, muito amigável de ser utilizada. Uma informação importante sobre a plataforma é que alguns dados podem estar desatualizados, né? No caso de dados estarem desatualizados, como, por exemplo, um nome, um telefone, aí vocês vão precisar entrar em contato com a SET para realizar essa atualização. E essa atualização é importante, muitas vezes, porque um telefone é usado como segundo fator de autenticação quando vocês estiverem acessando a plataforma. O que é isso? É uma comprovação que vocês vão receber no telefone, solicitando, né, para vocês dizerem que vocês estão tentando, de fato, acessar a plataforma, ou
pedindo um código, né, pelo telefone. Então, o número de telefone é importante estar atualizado por conta disso, porque eles geralmente pedem, quando vocês vão acessar a plataforma, ou então quando vocês vão atualizar a senha, para autenticar por meio do telefone, tá? Então é importante ter essa informação bem atualizada na plataforma Crescendo Juntos. Bom, isso para dizer, então, o básico, né? Vocês devem ter recebido o roteiro e tem o usuário e a senha da plataforma. Então, vocês acessam, tem o link também, vocês acessam por meio daquele roteiro, colocam o usuário e a senha e fazem o primeiro acesso. Qualquer dúvida específica sobre a plataforma, vocês entram em contato com a SET para esclarecer. Aí eu queria saber se primeiro tem alguma dúvida em relação à plataforma Crescendo Juntos ou se a gente pode seguir. Aí não sei, o pessoal da SET deve estar olhando aqui o chat. Vocês identificaram alguma dúvida? Eu vi que tem muitos municípios se apresentando, chegando aqui na live, mas eu não vi nenhuma dúvida específica. Então, acho que a gente pode seguir. Tá? Qualquer coisa, vão colocando as dúvidas no chat que o pessoal da SET vai sistematizando e a gente, no final de cada bloco, a gente vai esclarecendo. Então, agora vamos falar sobre o relatório de linha de base, né? O relatório de linha de base é um documento que vocês receberam na pastinha e tem também na PCJ, quando vocês acessarem. E qual é a finalidade desse relatório, né? Quando eu mostrar a carinha para vocês, vocês vão lembrar, esse aqui. Então, esse é o relatório de linha de base. Relatório de linha de base, o objetivo dele é dar uma dimensão, um diagnóstico da situação das crianças e adolescentes nos municípios, dentro dos indicadores que a gente vai trabalhar no selo, né? Por que a gente escolheu só esse grupo de indicadores? Primeiro, para eles serem, vamos dizer assim, monitoráveis, né? Se a gente tivesse 50 indicadores aqui, seria um pouco complicado de monitorar todos os indicadores no selo. Então, a gente selecionou, vamos dizer assim, 9 que são essenciais dentro da metodologia, que tenha atividades acontecendo no selo que existe algum tipo de relação, né, com esses indicadores. Então, a gente espera que, por exemplo, realizando a rematrícula, que a gente tenha realizando a rematrícula e implementando a estratégia de busca ativa escolar, a gente tem uma redução no abandono escolar. Então, tem aí uma relação de causa e efeito entre as atividades que a gente está propondo no selo e os indicadores, né? Eu queria mostrar rapidamente como vocês leem os indicadores e como vocês leem essa tabela, para isso ficar bem claro e vocês conseguirem interpretar os dados do próprio município, tá? Esse é só um exemplo do Amapá, né, o município de Cutias. Ele tem uma população, né, esse município, de 4.461 pessoas. Nenhuma pessoa se autodeclarou indígena no município no censo demográfico de 2022. E aí é importante frisar que quando a gente fala indígenas, nesse caso, é uma autodeclaração. Qualquer pessoa dentro do município que eventualmente se declare como indígena, apareceria aqui como uma pessoa indígena. Então, a gente não está limitado aqui a terras indígenas ou comunidades indígenas. Às vezes não é simples de identificar essas pessoas no município, é simplesmente porque a pessoa se autodeclara como indígena e ela tem toda a liberdade, né, de fazer isso de acordo com a sua identificação, né, como que ela se identifica como uma pessoa indígena. Às vezes é uma pessoa que é filha de indígena, neta de indígena, se identifica como indígena, tem isso na sua cultura, né? Então, não é necessariamente uma pessoa que vive numa terra indígena ou que está numa comunidade indígena bem definida, né, bem conhecida dentro do município. Mesma coisa com os quilombolas, são pessoas que se identificam como pessoas quilombolas na população desse município, né, de forma autodeclarada. E aqui a população de 0 a 19 anos, ou seja, a população de crianças e adolescentes, que nesse caso seria 1.934 crianças e adolescentes nessa faixa etária. Aí, como que a gente lê a tabela? Então, primeiro tem esse íconezinho que ajuda a gente a identificar do que se trata o indicador, tá? Então, obviamente, né, que aqui são vacinas, né, essa seringa aqui denota vacinas. Então, o indicador, né, a cobertura vacinal,
que seria, né, a percentual de cobertura vacinal, do esquema básico. São 3 doses, né, então a gente está olhando a terceira dose contra a poliomielite, é a vacina injetável para polio. A fonte é o Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. O ano do dado que a gente coletou, nesse momento de linha de base, ou seja, nesse momento de diagnóstico inicial do selo, esse momento que a gente está começando o fórum comunitário para discutir esses indicadores com os municípios, com os municípios, não, perdão, com a comunidade. Então, nesse caso, o indicador é de 2024, né? Então, um ano de linha de base 2024. O sentido é como que a gente espera uma melhora nesse indicador, né? A gente espera que a cobertura aumente. Então, a gente espera que todas as crianças sejam vacinadas, 100%. Então, a gente quer que a cobertura aumente, né? O valor do indicador no município são 68% das pessoas, do público-alvo, né, da população-alvo, ou seja, as crianças que precisam estar vacinadas, né, crianças de 1 ano de idade, 68% dessas crianças, o que representa 68 crianças, uma estimativa aqui, tá, não é muito preciso, mas é uma estimativa para dar uma dimensão, né, serão 68 crianças nesse município, né, que foram vacinadas em 2024. E a meta, lá quando a gente chegar lá na avaliação do selo, lá em 2028, quando a gente fizer a avaliação do selo, a gente vai ter um indicador de 2027, a gente quer que o município alcance 95%, tá? Então, em 2027, já estou olhando aqui, por acaso, uma dúvida sobre isso, qual o prazo para alcançarmos essas metas. Então, em 2028, a gente vai fazer a avaliação final, e a gente espera que o indicador de 2027 reflita essa meta. Mas vocês vão ver que no sistema de pontuação a gente tem bastante flexibilidade para trabalhar isso. O município não vai precisar alcançar todas as metas, né? Ele vai precisar alcançar uma determinada pontuação e em alguns indicadores alcançar as metas, em outros ele eventualmente não vai conseguir alcançar, mas não vai ter a sua trajetória de certificação prejudicada por isso, tá? A gente vai ver isso mais para frente. O registro do estado nutricional, né, que é o segundo indicador, então percentual de crianças menores de 10 anos com o registro do seu estado nutricional realizado, então é desejável que a gente consiga fazer o registro do estado nutricional da maior parte das crianças do município, para a gente conseguir saber como está a saúde nutricional dessas crianças, né, se a gente tem só 20% da população com esse registro, a gente tem informação sobre sobrepeso e crianças que estão abaixo do peso, mas a gente não consegue saber se toda a população está numa situação saudável ou não, né? A gente consegue saber de uma pequena parcela da população. Então, a gente precisa melhorar o registro do estado nutricional, tá, dessas crianças, tá? E a gente está falando de registro aqui, tá? A gente não está falando do estado nutricional em si. A fonte de dado que a gente tem para ver esses dados é o Sisvan. O ano mais recente, 2024, e o sentido da melhora é positivo, ou seja, a gente precisa aumentar o percentual de registros, né? 73% das crianças com registro é o que acontece hoje em Cotias, e o desejável seria ter 80%, né? Então, hoje, o município de Cotias tem 961 crianças realizando esse registro e precisa aumentar aí um pouquinho para chegar no 80%, que seria aí um patamar interessante para a gente conseguir ter um bom registro da população, um registro amplo que contempla aí a maior parte da população. Terceiro indicador, né, nascidos vivos de mães adolescentes, né? A gente está olhando aqui nascidos vivos de mães entre 10 e 19 anos, tá? Esse é o principal indicador, tá? E a gente já vai falar do segundo indicador que tem aqui, que é um subindicador desse indicador que a gente precisa estar atento, tá? Mas 10 a 19 anos, vamos dizer assim, são crianças e jovens que estão tendo filhos, né? Então, a gente tem uma multiplicidade de fatores aí que envolve uma questão bastante complexa. Quando a gente tem uma faixa etária menor, é considerado um crime, né? Ou seja, a criança foi violentada e a pessoa que violentou cometeu um crime.
E depois, entre 15 e 19 anos, a gente está falando aí de uma questão de empoderamento, né? Então, empoderamento, projeto de vida. Então, a gente tem aí duas faixas etárias que a gente precisa ter atenção, né? 10 a 19 olhando para o todo e 10 a 14 olhando especificamente para essa questão criminal, né? O objetivo desse indicador é garantir uma redução, né? Por isso que o sentido aqui está para baixo, né? Então, a gente precisa reduzir o número de nascidos vivos de mães adolescentes nos municípios. A fonte de dados é o DataSUS, né? O ano mais recente que a gente tem hoje é 2023, e o valor do indicador, tá? A gente colocou em números absolutos. Então, a gente está falando do total de nascidos vivos, não do percentual da taxa, tá? Isso é importante para facilitar até o entendimento desse indicador. Então, em 2023, no município de Cotias, tivemos 32 nascidos vivos de mães entre 10 e 19 anos, e um de 10 a 14. Né? A meta seria, para quando a gente chegar lá em 2028, o município de Cotias vai precisar ter dados em 2026, tá? Porque muito provavelmente a gente não vai ter 2027. O DataSUS é uma fonte que demora um pouquinho para atualizar os dados. Então, em 2026, eles vão precisar ter, em vez de 32, eles vão precisar chegar a 28, né? Nascidos vivos, ou seja, uma redução de 4. E na faixa etária de 10 a 14, eles não podem piorar, né? Eles vão precisar se manter com no máximo, uma criança nascida da população nessa faixa etária. Então, e por que isso? Porque é um crime, né? A gente não pode deixar de forma alguma que o município piore esse indicador, tá? Então, esse é um aspecto muito relevante, tá? De ser considerado. Depois eu vou enfatizar ainda mais isso. Aí depois o abandono escolar. A gente tem aí, né, o percentual de estudantes da rede pública do ensino fundamental que abandonaram a escola. Esse é o indicador tradicional do selo, já está há várias edições, eu acho que todo mundo está bem familiarizado, as pessoas que vêm acompanhando o selo. A fonte é o censo escolar, o dado mais recente de 2024, e a gente também espera uma redução nesse indicador, né, por isso que a flecha está aí para baixo. Então, a gente espera que o abandono escolar seja reduzido. A gente vê uma tendência histórica de redução, né? Agora, é importante garantir que os registros estão corretos também, né? Uma das articuladoras me procurou numa das capacitações, falando assim, olha, meu município não está registrando corretamente o abandono escolar, né? Então, é necessário, sim, registrar corretamente, né? Se o município tem abandono escolar, tem que ter o registro adequado, né? Não pode aparecer 0%, porque isso não é verdadeiro. Né? A gente está querendo aqui melhorar a vida das pessoas e não seguir cegamente uma metodologia. Né? Então é importante garantir o registro adequado do abandono escolar e a gente espera que haja uma redução. Né? Então, nesse caso do município de Cotias, a gente tinha 1,6% de estudantes que abandonaram a escola, que dá em torno de 16 estudantes no ensino fundamental. Tá? A gente está considerando o ensino fundamental a rede municipal, rede pública, perdão, ensino fundamental a rede pública. E a meta seria 0,8%, ou seja, cair pela metade, né? Então, reduzir pela metade o percentual de abandono escolar. Aí o próximo indicador é a alfabetização, né? Esse sim, a gente está falando só da rede municipal. A gente tem aí o percentual de estudantes do segundo ano do ensino fundamental, rede municipal, alfabetizados. Então, a gente está olhando aí para crianças que estão consideradas alfabetizadas, né, dentro dos critérios estabelecidos pelo MEC no Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, né? Esse é um pacto nacional e os municípios estão participando de forma em regime de colaboração com o governo federal. Os municípios que aderiram ao pacto assumiram, né, um compromisso de melhorar taxas de alfabetização, né, garantir 80%. Opa, tô com o microfone aberto aí da Sheila. E aí, por gentileza, vou colocar no mudo, tá, Sheila? Aí. Então, a gente tem aí, desculpa, perdi aqui um pouco por conta disso, mas das taxas de alfabetização, então, todos os municípios que aderiram ao pacto, né, se comprometeram até 2030 aumentar, melhorar
a alfabetização da população dessa etapa de ensino, né, do segundo ano do ensino fundamental, para 80%. Né? Então, garantir que 80% dos estudantes no segundo ano do ensino fundamental estejam alfabetizadas, né, dentro dos critérios estabelecidos pelo Ministério da Educação. As metas aqui refletem esse compromisso, tá? Então, o Ministério escalonou as metas, né, de 2023 até 2030, e a gente pegou os dados para 2027. Então, em 2027, no caso de Cotias, né, que tinha 53% de estudantes alfabetizados em 2024, que é em torno de 48 estudantes, em 2027 vai precisar ter 67% para estar naquela trajetória, né, de alcançar 80% em 2030. Tá? Então, 53% hoje, 67% esperado para 2027, que é uma meta, inclusive, do governo federal, não é uma meta, não é uma meta do selo, não é uma meta pactuada com o governo federal. Aí o próximo indicador, né? Registro de crianças e adolescentes que sofreram violência. Aí tem 3 tipos de violência, tá? Física, psicológica e sexual, alcançadas por serviços de saúde, assistência social e ou justiça e segurança pública. Então, nesse indicador, a gente está esperando um registro adequado, de qualidade, dos casos de violência física, psicológica e sexual no CIPIA, tá? Então, um registro que vai garantir não só que vocês estão identificando, né, bom, uma criança sofreu violência, mas que vocês conseguem, efetivamente, fazer a gestão desse caso e encaminhar para os serviços, tá? Isso é um registro adequado, um registro que vocês vão fazer um registro completo do caso da criança e encaminhar para os serviços necessários, tá? O dado vem do Ministério do Desenvolvimento Humano e do CIPIA, né? A gente está olhando para os dois. Na verdade, o Ministério do Desenvolvimento Humano é efetivamente o ministério que está oferecendo o dado, e o CIPIA é o sistema de registro dos casos. Então, a gente está pegando os dados do CIPIA, né? Então, ano 2024, né, o mais recente que a gente tem na fonte. Na verdade, esse dado, ele tem 2025, mas não tem o ano completo, né? Então, a gente trabalha com o ano completo de 2024. O sentido, a gente espera uma melhora, né, no registro, um aumento do registro. Pode parecer estranho, né, porque a gente está falando de violência, não é que a gente quer que a violência aumente, a gente quer que os registros feitos no CIPIA sobre violência reflitam a situação da violência no município, para que os casos sejam encaminhados. Então, essa é a questão, tá? E é claro que a gente deseja que a violência seja reduzida, não, sem dúvidas, né, esse aspecto não é imperativo, né? Agora, a gente precisa ter um bom registro dos casos de violência para conseguir fazer a gestão. Então, hoje o município, né, de Cotias tem 0 crianças e adolescentes, mas quando a gente olha os dados do Sinam, a gente percebe que tem 6 crianças e adolescentes que sofreram violência, então essas crianças precisariam estar no CIPIA e não estão. Então, a gente precisa garantir um registro adequado no CIPIA das crianças que estão sofrendo violências. Vou tomar um golinho de água aqui. Aí o próximo indicador. Água adequada nas escolas, né? A gente está olhando aí o percentual de escolas da rede municipal com acesso à água por meio de fontes adequadas. Esse é um indicador que também estava na edição passada, e o critério de acesso adequado à água ele se mantém. Então, os dados vêm do censo escolar, né, o ano 2024, e a gente espera uma melhora, né, das escolas com acesso à água, um aumento das escolas. Né, um aumento das escolas indicaria uma melhora nesse indicador. Hoje, a gente tem aí no município de Cotias, né, 75% das escolas com acesso adequado à água, ou seja, acesso, na verdade, vou colocar aqui exatamente como está no indicador, né, com acesso à água por meio de fontes adequadas, tá? Então, o que são as fontes adequadas, né? Vamos esclarecer isso, né? Então, rede pública é uma fonte adequada, cisterna é uma fonte adequada, poço artesiano é uma fonte adequada, o que não é uma fonte adequada, né? Carro-pipa, caminhão-pipa, né? Esse não é uma fonte adequada, porque é uma fonte intermitente de água, não chega água, a gente não tem como garantir a regularidade da água na escola, a potabilidade da água na escola. Também tem a questão do fonte de rio, a gente também não, às vezes o rio é super limpo, mas a gente não tem como assegurar isso pelos dados do censo escolar.
não é potabilizada, né? E também quando não tem acesso à água, obviamente não é uma fonte adequada. Então, não existe a fonte nesse caso. Então, o conceito de água adequada ele é bem abrangente. Chega a cisterna, a gente considera como uma fonte adequada. Então, é uma infraestrutura que possibilite um acesso contínuo e de qualidade, né, à água nas escolas. O valor que o município de Cotias tem hoje, como exemplo, 75% das escolas, são 9 escolas, e a meta esperada para ele é 84% até o fim da edição, né, o indicador muito provavelmente 2027. Saneamento adequado nas escolas, muito parecido, né, com o indicador de acesso à água adequada. Então, percentual de escolas da rede municipal com esgotamento sanitário com destinação final adequada. E aí a gente considera coleta via rede de esgoto e também fossa séptica como destinação final adequada, né? E a gente não considera destinação final adequada fossa rudimentar ou qualquer outro tipo de, né, quando não tem nenhum tipo de destinação para além da escola, né? Enfim. Então, fossa rudimentar não é uma fonte, não é uma destinação final adequada. Esse dado aqui é de 2024, também do censo escolar, e a gente espera que haja uma melhora, ou seja, aumente o percentual de escolas com destinação adequada do esgotamento sanitário, né? No município de Cotias tem 41% das escolas com destinação adequada, são 5 escolas, e a meta seria ampliar a destinação adequada para 61% das escolas. E, por fim, famílias acompanhadas pela assistência social, né? Então, a gente tem aí a média mensal de famílias acompanhadas pelo PAIF no período de 1 ano, ou seja, com que a gente faz esse cálculo? Todos os cálculos são explicados na folha seguinte e depois vou mostrar para vocês isso também. Mas é basicamente a gente soma todos os acompanhamentos que foram declarados no registro mensal, né, de atendimento, RMA. A gente soma todos os acompanhamentos realizados ao longo do ano e divide por 12, porque são 12 meses no ano, para saber, em média, quantas famílias foram acompanhadas pelo PAIF no município, né, mensalmente. Então, esse é a forma como a gente calcula esse indicador. Tá? E a gente está olhando o ano de 2024, a gente espera um aumento, né, das famílias acompanhadas, então a gente espera que a assistência social consiga fazer um acompanhamento amplo das famílias em situação de vulnerabilidade no município. No caso de Cotias, a gente tem 55 famílias, né, em 2024, acompanhadas em média, mensalmente, né, no município, e a gente espera que sejam 75 no final da edição, aumento de 20, né, em 2027. Aí passando então para a próxima página do boletim, ou do relatório, como vocês preferirem, a gente tem aqui a maneira como a gente calcula os indicadores. Então, para cada indicador que a gente passou até agora, a gente tem aqui o numerador e o denominador, ou seja, são as variáveis que compõem esse indicador, né? Então, para dar um exemplo, na cobertura vacinal, o numerador seria o número de crianças que receberam a terceira dose da vacina contra a poliomielite. Vocês lembram, né, que no município de Cotias era 68, né? Dividido pelo denominador, que é o número de crianças, nesse caso, menores de 1 ano, né, que é o público-alvo, né, a população-alvo. Então, o número de crianças menores de 1 ano que a gente fez uma estimativa aqui, 99 no caso do município de Cotias. Isso é uma estimativa porque no caso da cobertura vacinal, o cálculo é feito pelo Ministério da Saúde. Por isso que a gente colocou essa observação aqui embaixo, ó, observação cálculo aproximado, porque quem calcula isso é o direto Ministério da Saúde, tá? Direto Ministério da Saúde. Então, 68 dividido por 99 multiplicado por 100, 68%, tá? A gente arredondou. E assim sucessivamente, tá? Todos os indicadores seguem mais ou menos essa lógica. Os indicadores que são absolutos, eles não têm um cálculo, né, direto àquele dado, né? Então, é o número de nascidos vivos de mães entre 10 e 19 anos, não tem um indicador, é a própria variável é o indicador, né? Não tem um cálculo por trás do indicador.
basicamente somar o total de nascidos vivos. E no caso dos registros de crianças e adolescentes sofrendo violência também, né? Nesse caso o município não está registrando. Então, essa é uma visão geral, aqui também a legenda das fontes, tá? Aqui a legenda das fontes, vocês vão conseguir saber um pouco melhor o que é cada sigla, né, das fontes que a gente usou para a coleta dos dados. E aproveitando, falando sobre isso, eu queria dizer que a gente vai disponibilizar mais 2 documentos ainda em setembro na PCJ. Um deles é a memória de cálculo das metas, então como que a gente calculou cada meta, e é uma memória de cálculo dos indicadores, e aprofundando a explicação dos indicadores e dando também indicações do site aonde vocês podem acessar essas informações, né? Uma coisa que a SET ressaltou bastante durante as capacitações que eu participei é que o município não precisa ficar esperando o Unicef atualizar o boletim, a gente vai atualizar anualmente, mas vocês mesmos têm esses dados, vocês mesmos podem conseguir essa informação internamente. Eu vou disponibilizar a gente vai disponibilizar na nota técnica do indicador o link onde vocês conseguem encontrar essa informação em nível nacional, né? Todos os dados que a gente está pegando em nível nacional, mas vocês fornecem os dados, em última instância, né, para os ministérios, então o dado é de vocês, né? Bom, dos relatórios é isso. Eu vi que devem ter muitas dúvidas, e aí eu vou pedir aí para o pessoal da SET me ajudar aqui com as principais dúvidas que surgiram aí no chat. Obrigada, Gilberto. Gente, tem 2 pessoas que eu olhei aqui com a mão levantada, mas eu vou começar colocando aqui algumas perguntas que estão no chat, tá bom? Tem uma pergunta da Maíra de Araújo, ela pergunta qual o prazo final para alcançarmos essas metas? Eu posso ler todas, ou se vou lendo, vai responder? Eu leio vamos respondendo. 2 ou 3. Vai respondendo, então vamos lá. Então, Maísa, como eu falei durante a apresentação, o prazo que a gente tem expectativa, quando a gente avaliar isso, vai ser agosto de 2028, que a gente vai avaliar efetivamente. E os dados em agosto de 2028, pela nossa experiência, vão ser dados, em sua maioria, de 2027. Em alguns casos, como, vou dar um exemplo aqui, nascidos vivos, muito provavelmente 2026, tá? Isso porque são os dados mais atualizados nesse momento da avaliação, pela nossa experiência, nas fontes do governo, tá? Então, 2027, 2026, isso também está com uma nota de rodapé do lado da legenda das fontes dos indicadores. Gilberto, é importante destacar, né, que a importância de começar a fazer as atividades logo no começo, né, porque se a gente deixa muito para o final, lá para agosto de 2028, vai ser impossível atingir esse indicador, então, essa meta. Então, é importante que a gente fique atento, a gente acerte, como eu já disse e reitero, a gente vai estar sempre junto com vocês, acompanhando, identificando as dificuldades para dar todo o apoio possível, né? E a gente vai estar nessa provocação mesmo de que vocês olhem, mobilize a equipe para entender todo o processo e estar junto para que se alcance essa meta. Perfeito, Graça. Muito boa observação. Gilberto, a Maíra também, ela é do município de Riachão, no Maranhão, e ela diz que não apresenta na linha de base a meta no indicador de alfabetização. Por favor, gostaria que informasse sobre essa meta. Maíra, muito obrigado pela sua pergunta, é uma pergunta extremamente relevante, e infelizmente, em alguns casos, alguns municípios não tiveram a meta calculada, e muito provavelmente porque, eu imagino, né, não posso assegurar isso, mas eu imagino que tem alguma coisa a ver ou com a adesão ao pacto, ou então com a participação nas provas de alfabetização. Aí você precisa verificar no município o que houve. Internamente aqui no Unicef a gente não tem uma solução para esses casos, são cerca de 300 municípios que estão nessa situação. A gente ainda está pensando aí numa solução, até tentando dialogar com o Ministério nesse sentido, porque de fato não tem a meta calculada pelo pacto, né? Talvez o Ministério calcule em 2026 e aí resolva essa situação, mas é uma situação que a gente ainda não tem uma resposta para oferecer,
tá? Mas a gente está considerando isso, a gente sabe e a gente está atento a essa situação. Tá no mudo, viu, Benigno? Desculpa. A Edna Araújo, ela diz o seguinte: essa meta que está nessa linha de base é a meta a ser alcançada até o final do selo? Exatamente. A meta para ser alcançada no último ano da edição, né? Que é 2028 e os dados de 2027 ou 2026. A Rosimeire Sá, ela fala: as linhas de base estão na plataforma? Sim, estão na plataforma Crescendo Juntos, estão numa pasta e você, assim que tiver o primeiro acesso, você consegue acessar as linhas de base e também estão na pastinha que foi entregue durante a capacitação, né? A Elisane Coelho, ela pergunta: como identificar a população que se identificou indígena e quilombola no município? Olha, Elisângela, não é. Eu acho que eu estou escutando minha voz aí. É, não é tão simples identificar essa população assim, só pelo dado. O que a gente tem, o que o IBGE disponibilizou, são localidades quilombolas e indígenas, e as localidades quilombolas e indígenas são localidades onde você tem um aglomerado de 15 ou mais pessoas que se identificaram como quilombolas e ou como, na verdade, ou como indígenas, tá? Ou um ou outro, num raio de 200 metros uma da outra. Então, vivendo, né, permanentemente no raio de 200 metros. Então, as localidades a gente consegue identificar, ou seja, quando tem um aglomerado. Agora, quando são pessoas que estão, né, isoladas, não estão em comunidade, é mais difícil de identificar essas pessoas. Assim, é muito difícil de identificar. Mas a gente precisa garantir políticas públicas inclusivas para todas essas populações, né? Então, eu acho que isso é a mensagem que eu queria deixar. Apesar de ser difícil de identificar, a política pública tem que ser inclusiva para todo mundo que está como população no município, né? Obrigada. A Natália Luiz pergunta: é preciso alimentar o registro do estado nutricional das crianças no sistema do SISVAN? É, olha, é Natália, perdão? Natália, né? Natália. Natália, é uma boa pergunta. Eu pedi para a equipe de saúde deixar isso bem explícito na memória de cálculo do indicador de registro nutricional, como que é feito essa coleta, tá? Eu não tenho essa informação agora, porque conversando até com outras pessoas durante a capacitação, me parece que o sistema do Sisvan mudou um pouco e, enfim, eu não sei exatamente como que é feito esse acesso e esse registro, não sei se ele é automático, não sei se vocês imputam esse dado, mas eu pedi para a equipe da saúde deixar isso explícito na nota técnica dos indicadores, por isso que a gente ainda não liberou ainda na PCJ. Obrigada. Ainda a Natália, ela coloca: temos dúvidas sobre o denominador, número de crianças na faixa etária menores de 10 anos. O número não condiz com o que temos no município. Olha, entendo isso. Na verdade, a gente pegou e fez uma estimativa, muitas vezes. A gente não. Esse dado do percentual de registro da situação nutricional, ele já é dado direto pelo Sisvan. O cálculo é feito pelo Sisvan. O que a gente fez foi uma estimativa para tentar saber de forma aproximada quantas crianças são. Porque a gente poderia não ter feito isso, a gente poderia ter dado só o percentual. Mas a gente queria dar uma informação a mais para como uma referência. Pode ser que o número de fato não seja preciso, justamente porque o cálculo é feito diretamente pelo Sisvan. A gente tem um percentual lá calculado diretamente pelo Sisvan. Obrigada, Gilberto. Eu vou passar agora para uma pessoa que estava inscrita, enquanto eu vou vendo as outras aqui. A Michele Brito estava com a mão levantada. Michele, você está por aí, me ouvindo? Oi. Sim, estou Pode ouvindo. fazer sua pergunta. E obrigada pela Não, participação. era também sobre o registro do estado nutricional, né? Por onde que esses dados são coletados, mas como ele já informou, ainda não tem uma base, né? Assim, ainda não tem uma O resposta Sisvan, consolidada. o Sisvan Web, né, que a gente obtém o dado de lá. O que eu não sei é como que o município registra. Isso eu pedi para a equipe da saúde Sim, esclarecer na nota técnica. era a minha dúvida, porque a gente sabe que esses dados eles são coletados através, por exemplo, da medição para o Bolsa Família, né? Mas também Isso. possa ser que seja feita na UBS,
A gente também tem, por exemplo, o PSE, que faz essa medição nas escolas, então eu queria saber onde que de onde que vem esses dados, né? Se a Isso gente, por vai exemplo, no constar. PSE poderia estar fazendo essa medição e já levar, né, para esse percentual, já que são crianças e elas estão nas escolas, né? Isso vai constar na nota Gilberto, técnica. Uhum. Gilberto, ontem eu estive com a Luciana Feber, aqui em Campina Grande, né? E é algo que ela falou isso mesmo que você disse, né? Tá compreendendo como é que os municípios estão trabalhando com esse dado, com a orientação do Ministério da Saúde, para depois alinhar isso e repassar para todos os municípios. Então, aguardo um pouquinho mais, que assim que a gente tiver essa definição, o Unicef tiver, a gente repassa para vocês. Exatamente. Obrigado, Graça. Obrigada, Gilberto. Tem o Maílson. Maílson estava com a mão levantada, não sei se ainda está. Maílson? Bom dia, bom dia. Bom dia. Obrigada aí pela participação. Se identifique, tá? Seu nome, município e faça a sua pergunta. Certo. Eu sou do município de Barra da Alcântara, eu sou o mobilizador da assistência social, Barra da Alcântara do Piauí, só que também faço parte da equipe técnica também da cidade de Várzea Grande. E ambas as cidades eu sou técnico do PAIF, psicólogo. E a minha dúvida é em relação, nas duas cidades, claro que a dúvida serve para as duas, é em relação a esse acompanhamento do PAIF, esse acompanhamento mensal do PAIF. É porque no RMA se registra os atendimentos do CRAS, tanto do Bolsa Família, como do Serviço de Convivência, como da equipe técnica do PAIF. Então, eu gostaria de entender esse número aqui, se é extraído do RMA apenas do campo famílias em acompanhamento, ou essa média de atendimento anual é de todos os atendimentos que o CRAS realiza durante o ano. Não, somente famílias em acompanhamento. Ok, pronto, essa era a minha dúvida, que é ferrenha que eu estava tendo aqui, porque realmente eu estou achando um número, principalmente o Barra da Alcântara, um número de 247 famílias, por pai para acompanhar mensalmente, eu achei um número bem alto, porque assim, os manuais do PAIF, né, lá na legislação do PAIF, na tipificação, cada técnico tem uma responsabilidade de até 100 famílias, tanto a assistente social como o psicólogo. E nós, em Barra da Alcântara, 247 a meta. Mas eu posso ajudar a esclarecer um pouco. A gente pegou, para calcular a meta, a gente usou a máxima dos últimos 4 anos, né, dos 4 anos de registro desse dado no RMA. E o que pode ter acontecido, o que muito provavelmente aconteceu, foi um registro equivocado no RMA. E aí a gente vai precisar verificar com a equipe de proteção social como encaminhar esse assunto, tá? Porque Tudo bem. A gente partiu do pressuposto de que o município acompanhou nos últimos 4 anos um número muito maior de famílias. A gente sabe que a gente está tendo aí um desafio grande com não necessariamente agora, mas nos últimos 5 anos a gente vê aí um desafio com assistência social em termos de orçamento, em termos de funcionamento do serviço por conta disso. A gente buscou calcular a meta olhando para a série histórica. Olha, se era possível antes, a gente precisa melhorar os atendimentos, se não diminuir, né? Então, mas aí isso vai ser verificado junto com a equipe de proteção social, porque a gente entende que às vezes o registro foi feito de forma equivocada, e a gente vai precisar pensar aí maneira de endereçar isso, tá? Tudo bem, obrigado. Obrigada, Maílson, obrigada. Agora tem o Acácio Souza. Bom dia. Por favor, diga seu nome, município, faça sua pergunta. Bom dia, tudo bom? Acácio Souza, governador Nunes Freire, Maranhão. A dúvida que eu tinha também em relação ao PAIF, as famílias atendidas, né, porque aqui também nós temos mais de 200 casos, e lá na nossa linha de base já está ok, 100%, e em relação também às escolas, né, com água e saneamento adequado. Então, nós já temos essa meta, no caso, na linha de base, 100%, ok. Vai haver alguma alteração, né, nessa linha de base ou não? Esse é o que a gente já tem, ou
como é que eu posso dizer? Eu entendi a sua dúvida, Cássio. Eu posso já. Isso. Obrigado, viu, pela pergunta. Acho que é uma pergunta relevante. Olha, os municípios que já têm 100% em um indicador, né, com meta alcançada, o desafio Isso. para esses municípios é manter esse 100% até o fim da edição, né? Ou seja, se você tem aí um nível de atendimento excelente no PAIF, melhor manter esse nível de atendimento, porque você vai querer terminar a edição, né, numa situação Sim, exatamente. adequada, né? É, Então, o desafio para quem já tem 100% é manter o 100%. Isso significa que, no caso do PAIF, a máxima na sua série histórica foi realmente de 255, né, como você falou, atendimentos. Então, quer dizer, você vai precisar se manter aí com esse nível de atendimento, ou melhorar, né? Também sempre tem a sim. possibilidade de melhorar, A mas o intenção desafio no caso, não é diminuir, é só aumentar ou melhorar, né? exatamente. Certo. Ok, essa é a minha dúvida. Obrigado. Aumentar ou manter, né? Isso. Manter. Obrigada. Tem duas perguntas aqui que tem a ver com a questão do indicador da assistência social. A Zila Moura pergunta: queria saber como se calcula o indicador da assistência social. E Acho que eu já aqui, respondi essa, não? eu acho. E a Raila Moraes, ela fala sobre as famílias em acompanhamento. O cálculo é feito com todas as famílias já em acompanhamento ou apenas com as novas famílias inseridas no RMA no mês? Não, todas as famílias em acompanhamento. Ok. Opa. Temos agora aqui, tem uma pessoa que o nome aparece para mim aqui, Inseparáveis Amigas. Quem é a companheirinha aí? Virgínia, de Santa Luzia do Paruá. Eu não consigo mudar esse nome, gente. Já Mas tentei está de todas lindo, as Inseparáveis formas. Amigas. Faça a sua pergunta. Vou pedir para minha Obrigada. filha arrumar para mim. Obrigada. Eu sou de Santa Luzia do Paruá e sou articuladora aqui. Em relação ao 4.1, que é água adequada nas escolas. Sim. A água de rua, ela é adequada para as escolas? Olha, água de rua, o que você quer dizer por isso? Porque não tem essa A água do alternativa no... município, né? É a Da mesma que rede faz. pública. Isso, Rede da rede pública. pública. Sim, Isso. adequada. Sim, considerada adequada. Tá. E em relação aqui ao esgotamento com destinação final adequada, quando eu falo adequado, eu tenho que ter a fossa séptica? Ou rede de esgoto ou fossa séptica, né? Essas são as Certo. alternativas adequadas, né, de destinação. Tá. Ou a rede de esgoto ou a fossa séptica. Isso. Tá certo. Era só isso. Muito obrigada. Eu vou tentar mudar esse nome, gente. Eu não consigo. Obrigada. Eu te ajudo. Tem a Gil Andrade. Gil? Estamos ouvindo? Eu também sou Gil, é um xará. Está com a mão levantada. Enquanto a Gil se encontra, nós temos a Alice Pires, que também está... Oi, criança, consegui tá bom, Alice. É uma Aguarda xará. um pouquinho, Alice. Lá vem Gil. Bom dia. Bom dia. Me chamo Gilmar, articuladora de Pedro do Rosário. É um prazer estar falando com vocês e com as 225 pessoas que estão conectadas. Parabéns, meu povo. Sobre duas coisas. Sobre a metodologia, que ano passado foi disponibilizado tudo, né, um guia, e sempre está aparecendo só preliminar. A oficial, ela ainda vai ser disponibilizada esse ano para os articuladores? Sim, é o guia metodológico, né, do selo. Isso, o guia metodológico. Sim, tanto do selo como dos fóruns comunitários, como dos adolescentes, todos esses guias ainda estão sendo finalizados e vão ser disponibilizados na versão final, sim. Isso. E aí, outra coisa que também gostaria de saber, como até acho que o senhor até respondeu sobre algumas metas que praticamente se a gente já cumpriu, né? E aí a gente agora vai só trabalhar para elas permanecer, para elas estar subindo ou estar baixando, porque tem alguns indicadores, como o do CIP, que o senhor falou, né? Exatamente, né? Assim, o importante do CIPA é garantir que todas as crianças que estão sofrendo violência e batem lá na porta do conselho, ou que batem na porta de algum serviço público, que eles consigam efetivamente, né, terem o caso registrado e acompanhado
pelo poder público. Então, esse é o objetivo desse indicador, tá? Garantir que os registros e o acompanhamento sejam feitos por meio do CIPIA. Tem até os indicadores que eles são até disponibilizados, que foram disponibilizados ano passado, que a gente tinha eu posso dizer, essa atenção quando ele está assim subindo, como é que está os indicadores do nosso município. Esse será disponibilizado para a gente ainda também esse ano ou só no outro ano? Para a gente estar acompanhando? Porque eu não sei se o senhor está me entendendo. Eu acho que eu não entendi, Gil. Você poderia aclarar um pouquinho? Ano passado foi disponibilizado para a gente, na edição passada, que a gente tinha como fazer acompanhamento desses indicadores, né? Como a gente estava indo, se ele estava no vermelho, se ele estava... sim, um painel. Se eu estou entendendo? Então, a gente ainda está no início da edição, não temos a previsão de ter um painel como o da edição passada, tá? Isso eu acho que é importante de frisar, né, nesse momento, para não gerar uma expectativa. Tá. Mas a gente está estudando a possibilidade de colocar alguns dados em painéis e apresentar essa informação de forma mais visual para vocês. Periodicamente, né, no caso, assim, periodicamente, né? Sim. Isso. Aí agora outra coisa, sobre as ações que, como a gente nesse ano, o selo vai ser voltado bastante para as populações indígenas, quilombolas e ribeirinhas, vai ser disponibilizado algum guia para a gente estar trabalhando especificamente para essas comunidades, como ações, levando os serviços ofertados, o que o selo vai querer para a gente fazer no caso? Vai ter isso para a gente? Alguma coisa, algum guia disponibilizado, assim, dentro do guia metodológico, assim? Essa é uma excelente dúvida, Gil. Eu vou, assim, eu tenho uma limitação para esclarecer essa dúvida. Não sei se alguém da SET gostaria de... Posso contribuir. Isso. Está sendo feito um guia também específico para esse atendimento a essas populações, tá bom? Com mais algumas orientações, está sendo elaborado, vai ser entregue, sim. Então tá bom, gente. Enquanto isso, qualquer dúvida nesse sentido, você pode fazer para a gente na SET, que eu posso dizer com mais tranquilidade sobre essas atividades, tá bom? Que aqui a gente está priorizando a questão aqui da linha de base para aproveitar bastante o Gilberto. Gente, Mas a gente pode entrar nos canais da SET que a gente conversa. Regina, vou precisar bastante da ajuda de vocês, qualquer dúvida, tá vendo? Não, olha, eu vou aperrear bastante isso de vocês, mas tá me desculpando aí. Nada, tranquilo, estamos aqui para isso. Tá bom, obrigado. Pode entrar em contato com a gente. Tá. Acho que agora eu posso, né, professora? Alice, isso. Pronto. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu sou a professora Alice, estou como articuladora do município de Vargem Grande. Minha dúvida, eu não sei se eu consegui se passar ou eu não consegui ouvir, mas, por exemplo, com relação ao cadastro do CIPIA, que nós ainda não recebemos o e-mail, nós fizemos já, né, mas não recebemos nenhuma devolutiva. E uma outra questão é com relação aos indígenas, por exemplo. Nós não temos em Vargem Grande, pelo menos não é do nosso conhecimento, termos indígenas. Nós temos quilombolas, comunidades ribeirinhas, mas aparece naquele nossa planilha que nos foi entregue um quantitativo de indígenas. Aí eu queria saber onde é que eu localizo eles, entendeu? Para poder a gente fazer essa busca onde é que eles estão dentro do município. Obrigado pelas perguntas, Alice. Eu vou responder essa segunda sobre a questão dos indígenas. Quando eu apresentei essa informação, esse dado é uma autodeclaração que as pessoas fizeram, né? Todas as pessoas consultadas pelo Censo Demográfico de 2022. Então, elas tinham a oportunidade de se autodeclarar como indígenas, caso elas se identificassem dessa maneira. Então, não são necessariamente pessoas que estão aldeadas ou que estão dentro de terras indígenas, né? Ou numa comunidade indígena. São pessoas que se autodeclararam como indígenas no município. E assim, tem uma limitação para a identificação dessas pessoas, né?
o IBGE ele não disponibiliza a localização das pessoas, né? Ele só coletou o dado. Acho que se bobear, ele até tem essa informação, só que isso não está público. O que a gente sabe são as localidades indígenas, né? As localidades onde você tem um aglomerado de pessoas indígenas, e aí você tem 15 ou mais pessoas indígenas que estão próximas umas das outras, né? Estão a um raio de 200 metros umas das outras, essas localidades a gente consegue identificar, né? Agora, se a população está muito dispersa, a população que se identificou está muito dispersa, a gente não consegue identificar. Então, vocês conseguem mandar para a gente, no caso? As localidades, sim, eu posso colocar um mapa, inclusive, na PCJ para... já fiz esse mapa, eu já tenho acesso a essa informação, eu posso disponibilizar isso quando eu acessar a PCJ, eu já vou conseguir localizar nesse mapa. Já consegue ver onde está a localidade, né? Pronto, já ajuda, porque aí também nós pedimos para a equipe do censo, para quando abrir, né? Porque agora o censo está fechado, quando abrir o censo novamente, para ver se eles conseguem localizar por lá. Mas se você consegue fazer por localidade, pelo menos por aproximação, né? Para a gente, dentro da PCJ, já acredito que consegue ajudar bastante. Tá. Eu vou colocar o mapa do estado com as localidades indígenas e quilombolas, e aí vocês vão poder verificar se tem alguma localidade no município de vocês. Não é garantido que tenha, tá? A melhor informação que eu tenho para localizar essas populações é essa. Sim. Ok, obrigada, Gilberto. Imagina, obrigado a você pela pergunta. Obrigada, você já fez uma segunda pergunta, mas eu não... É sobre o CIPIA, porque como nós fizemos o cadastro, e aí nosso grupo de articuladores, eles estão fazendo a última atualização, salvo engano, foi dia 9. E aí eu queria saber quando é que vai ter a próxima atualização, para saber se Vargem Grande já vai estar ok também. Nós estamos aguardando, e assim que sair, a gente vai colocar lá no grupo de articuladores, para vocês irem acompanhando. Tá bom? Pronto. Obrigada. Temos a Margarete agora aqui. Bom dia, Margarete. Se apresente, município, o nome, faça a sua pergunta. Acho que seu som está desligado. Microfone, Margarete. Conseguiu ligar? Seu microfone está desligado. Está me ouvindo? Pessoal, eu só queria... Consegui. Vamos só tentar trazer as perguntas que têm a ver com a linha de base, né, com indicadores, para que a gente possa aproveitar o Gilberto. Essas outras questões, né, vocês podem colocar lá no grupo, né, no chat, nos outros canais da ACERT, que a gente vai contribuindo com vocês. Combinado? Combinado, eu consegui agora. Eu falo de Paraibano, no Maranhão, né? Sou SESI, articuladora. E a minha pergunta é: o PAIF, aqui é um indicador nosso, está 966 pessoas atendidas. E eu vi aí o comentário que o município maior foi 255, ou não sei se eu entendi errado. Aí eu queria uma explicação em relação a isso. Será que foi anotado errado aqui do nosso município? Como eu disse, obrigado, viu, César, pela pergunta. Como eu disse anteriormente, muito provavelmente houve algum registro equivocado e a equipe de proteção está ciente, está trabalhando sobre essa questão, pensando sobre alternativas para isso. Tá bom, então, porque até muitos articuladores lá no encontro disseram, não pode estar certo, o município está atendendo 11.586 pessoas, né, e dividido está dando 966 atendimentos. A gente está falando de acompanhamento de famílias, né, não atendimento de pessoas, acompanhamento de famílias acompanhadas pelo PAIF, né? Justamente. Essa é a minha dúvida. Obrigada. Obrigada, Margarete. Tem a Amanda. Oi, bom dia. Sou articuladora no município de São João do Piauí. A gente tem uma dúvida também em relação ao PAIF. Eu tinha até, já conversei com a Alana, a gente até produziu um documento, ela já até passou por perto a nossa situação, né? Mas eu acho importante a gente falar aqui também, porque o que é a questão da nossa dúvida é sobre a meta. Na edição passada,
junto com a linha de base, vinha uma orientação que seria 50 famílias por profissionais acompanhados. Eu lembro. E aí nós temos 2 equipes, né? Uma na zona urbana e uma na zona rural. Então, o que dá a entender é que nós teríamos que acompanhar 200 famílias, né? Se o entendimento fosse esse, 50 famílias por profissionais. E aí, na edição passada, a gente fez a retificação, foi deferida, mas aí nunca alteravam a linha de base, encerrou a edição e nunca foi alterado, né? E aí, nessa, novamente, a nossa meta está 399, e a nossa equipe continua sendo a mesma, só 4 profissionais, 2 equipes. Sim. E aí eu queria entender mais sobre essa meta, se realmente o entendimento ainda é esse, que é 50 profissionais, 50 famílias por profissionais, que se for, a gente tem que rever essa questão da nossa meta. Então, o entendimento, na verdade, da equipe de produção social, a forma como a meta foi calculada foi considerando a máxima um período de 4 anos. Então, eles olharam a quantidade, né, de atendimentos, a média mensal de atendimentos ao longo dos últimos 4 anos e pegaram um valor registrado pelo município mais alto, né? Então, por exemplo, considerando aqui 2024, 2023, 2022 e 2021. Né? Se em 2022 vocês fizeram esse registro no RMA, eles utilizaram dados de 2022 como meta, entendendo que em 2022 vocês conseguiram acompanhar esse número de famílias. Esse foi o cálculo realizado para a meta nessa edição. Eu já percebi que o campeão das dúvidas é o PAIF, e eu vou realmente, enfim, conversar com a equipe de proteção social para assim, verificar se a gente vai manter essa meta, se não vai, se vai, enfim, atender ou pensar sobre casos específicos como o do seu município, pode ter havido um erro no registro da meta. Eles tentaram encontrar uma maneira de considerar o registro feito nos últimos 4 anos pelo próprio município, mas me parece que houve muitos equívocos. Então, a gente vai repassar essa informação para eles e eles vão verificar como proceder, tá bom? É porque, Gilberto, tem que levar em consideração que a gente realmente teve um aumento muito grande de famílias acompanhadas de 2020 a 2022, mas ainda por consequência da pandemia, Sim. né? Quando foi em 2020, 2021, a questão da pandemia refletiu muito. Então, a gente, de fato, teve a necessidade de acompanhar muitas famílias naquela situação. Então, ainda em 2022, ainda era uma consequência da pandemia que a gente teve que abranger, porque a necessidade do município foi maior. Mas não é uma quantidade que a gente consiga atender com qualidade. A gente consegue botar essa quantidade aqui, mas dizer que vai acompanhar com qualidade, né, já é outra questão. Não, compreendo. Eu vou encaminhar essa questão para a equipe de produção social. Certamente eles vão refletir sobre isso. Certo, obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, Amanda. Obrigada, Gilberto. Gente, vamos só... Gilberto, a gente pode... Opa, desculpa, Benigna, não só para colocar que a gente pode ter um outro momento somente para trazer essa temática do resultado sistêmico 5, tá bom? Relativa a equipe, né? Oi? Eu acho. Com a equipe com a equipe lá de Brasília, isso. Vale a pena. Já fica aí que o nosso compromisso está certo de fazer esse contato e a gente marcar um momento virtual somente para esclarecimento de todas essas dúvidas e a posição do Unicef frente a isso. Tá bom, gente? Obrigada, Graça. Gente, só colocando, tem 3 pessoas inscritas, nós vamos abrir para essas 3 pessoas, nós ainda temos a questão da pontuação, e tem ainda uma pergunta aqui. Tem algumas perguntas no chat que nós vamos responder para vocês, porque são perguntas que já são com outros temas, tá bom? Para a gente priorizar por causa também do horário. E a gente pede que vocês prestem atenção, porque algumas perguntas estão sendo feitas e já foi feita, assim, né? Então, vamos anotar para a gente poder também aqui, considerando o tempo. Então, estão agora inscritos o Joseilson, a Alana e o Antônio Duarte. Então, por favor, Joseilson, vamos fazer, tá bom? Aí ele pergunta, ele responde, aí o segundo já faz, para a gente já passar para essa outra parte. Pode ser? Okay. Tá, bom dia. Obrigada, gente, pela compreensão. Joseilson João Batista, do estado do Maranhão. Na verdade, é só uma dúvida que eu tenho para perguntar, porque assim, no item 5.1, aqui no meu município, em 2024, era 90 famílias, agora tem 90
297 famílias. Só que aqui também no ponto 1, ele está me dando 1.800 famílias, né? Total 190. Eu queria entender esse cálculo, né? Estou sem entender. É novamente a pergunta do PAIF? Essa? Isso. Oi, Jesus, eu acabei de responder essa pergunta e a gente está respondendo ela, acho que eu já respondi ela umas 3 vezes na live. Mas tudo bem, eu vou responder, assim, a gente precisa avançar para o sistema de pontuação, tá? E a live está sendo gravada, então todo mundo que tiver dúvida sobre essa pergunta, a gente respondeu algumas vezes já na live, a pessoa pode acessar depois o conteúdo gravado e repassar justamente essa pergunta, tá? Então vou responder uma última vez e a gente avança para outras dúvidas, tá? Então, sobre essa pergunta, a meta que a gente, como que a gente calculou o indicador, tá? Vou explicar as duas coisas, como que a gente calculou o indicador, como a gente calculou a meta do PAIF. O indicador foi calculado considerando a soma de todas as famílias acompanhadas ao longo do ano, tá? Todas as famílias acompanhadas pelo PAIF ao longo do ano, e dividido por 12, porque são 12 meses. Então, essa é a média mensal das famílias, tá? Acompanhadas. A meta, a gente calculou, a gente fez o mesmo cálculo, só que olhando para os 4 últimos anos, então a gente considerou 2024, 2023, 2022, 2021. Olhando para esses 4 anos, qual foi a máxima? Ou seja, qual foi o ano em que o município declarou ter acompanhado mais famílias? A gente pegou esse valor, né, e definiu como a meta. Então, tanto o cálculo do indicador como a meta foram feitos dessa maneira. Caso vocês ainda tenham dúvidas sobre isso, eu vou recomendar olhar o relatório de linha de base, ali tem o cálculo explicado do indicador, qual é o numerador, qual é o denominador. A gente também vai disponibilizar uma nota técnica para explicar o cálculo dos indicadores, e a gente vai disponibilizar uma nota técnica para o cálculo das metas. E tem um vídeo também que a gente já discutiu bastante esse assunto. Então, vou sugerir que vocês acessem esses conteúdos para dirimir essa dúvida. Eu sei que é uma dúvida recorrente, a dúvida campeã da live é essa, e também a Graça se colocou à disposição para chamar a equipe, né, de proteção social para discutir esse indicador com vocês, tá? Então, assim, para avançar, porque são 11h26, então, para avançar, eu gostaria de saber, assim, quais são as próximas dúvidas para a gente conseguir passar para o sistema de pontuação. Isso, tem 2 pessoas aqui, a Alana e o Antônio Duarte. São outras dúvidas mais específicas aqui desse ponto que nós estamos tratando? Oi, Lana. Vamos lá. Lana, Oi, a minha pergunta... Achei que era eu, muito bem. Vai, Alana. Oi, bom dia, tudo bem? Eu sou a Alana, de Lajeado Novo. Eu verifiquei os cursos que são obrigatórios. Eu notei que lá no curso Programa Dinheiro Direto na Escola, do PDDE, Campo e Água, eu não tenho 5 gestores, né? Eu não tenho 5 unidades de ensino, que nem ele pede pelo menos 5 técnicos ou gestores municipais da educação. Eu só tenho 4. Isso implica na minha pontuação? Como proceder? É uma boa dúvida para a equipe de educação, mas eu acho que não vai afetar a sua pontuação. Eu tenho só que passar essa informação para a equipe de educação. Qual que é o nome do município? Lajeado Novo, né? Porque eu até que entrar em contato com a coordenadora para adequar para a realidade do meu município. A gente não tem nem 7.000 habitantes aqui, né? Então, para uma cidade com 20 ou mais habitantes, ele consegue, né, fazer esse curso, atender essa demanda. Já eu não consigo, porque eu só tenho 4 unidades. Alana, eu vou pedir para a gente, essa dúvida não está relacionada ao relatório de linha de base. Então, o que eu vou pedir para você, para a gente conseguir otimizar aqui o tempo, é enviar essa dúvida para a equipe da SET, que eles vão comunicar diretamente com a equipe de educação, para resolver isso. Mas eu acho que você pode ficar tranquilo que não vai ter prejuízo aí, não faria sentido ter prejuízo nesse caso, né? Isso, nós vamos entrar em contato com ela, tá bom? Muito obrigada. Obrigada. Antônio, por favor. Não, Lana, era uma dúvida que eu tinha, bom dia, era só sobre o buscativo, mas como você falou que em outro momento a gente vai estar tirando esses outros tipos de dúvida,
aí pode continuar a palestra. Aí depois eu vejo com você. Obrigada. Antônio, destacar aqui para você e para todos os participantes que a gente tem, além desse momento, né, a gente tem o canal de comunicação, tem nosso atendimento presencial, que vocês podem marcar para ir a São Luís, a gente agenda, você manda a mensagem pelo canal, e aí a Lana, no Piauí, marca que a sala do selo fica lá no Tribunal de Contas do Estado, e aqui, por enquanto, e em São Luís, por enquanto, a gente está atendendo na sala do escritório do Unicef. Então, marca que a gente tem um atendimento presencial, além dos atendimentos online, quero deixar isso aqui bem destacado, o canal de comunicação está lá, e que a gente deixa a mensagem que o nosso time volta a contactar vocês, ok? Para a gente, reforça, a pior pergunta é aquela que não é feita, então não tem um problema de perguntar, de questionar, a gente vai estar todo o tempo aí, ao longo desse ciclo, para atender vocês, dar esse suporte. Ok, Antônio e todos os demais presentes. Ok, Lana, obrigado, viu? Obrigada, dia. Graça. Bom dia. Aí só tem duas coisas aqui que eu gostaria de... Duas perguntas, que uma do Lucas, que ele fala assim, Lucas Costa, quantos indicadores eu preciso alcançar? O ideal seria todos, mas quanto dos 9 indicadores eu posso perder? E a outra que também está muito próxima desse, que já vai entrar na pontuação, que pergunta, qual o mínimo de indicadores que podem ser reprovados para aquisição do selo nessa edição? Na passada, se não me engano, tinha uma quantidade máxima. E aí eu acho que essas aqui elas já caminham também para a nossa conversa sobre a pontuação. E as demais pessoas com dúvidas, coloquem no chat que nós vamos estar registrando e vamos estar respondendo para vocês. Tá bom? Obrigado, Benigna. Essas perguntas são ótimas, que elas realmente são um gancho aqui para a nossa próxima parte da apresentação, a terceira parte. E eu vou recomendar para as pessoas que fizeram essas perguntas para permanecerem com a gente agora, que acho que vai ser esclarecido. A gente pode avançar, então, para a próxima parte? Podemos. Vamos avançar, tá bom, gente? E aí, por causa do horário, a gente também está aí contando com o Gilberto, ele teve que alterar a agenda dele, a gente precisa aproveitar. E as outras perguntas, coloquem no chat, nossa equipe está anotando, e aí nós vamos estar respondendo para vocês. E qualquer dúvida, você já sabe, nossos canais aí de atendimento, na sexta-feira o pessoal do Maranhão pode colocar no grupo lá de articuladores, tá bom? Estamos à disposição. Obrigada. Bom, pessoal, então, para falar sobre o sistema de pontuação, como eu falei no início da apresentação, é claro que todo mundo quer ganhar um selo, geralmente quando eu faço essa pergunta na capacitação, todo mundo levanta a mão, todo mundo está, assim, engajado nesse propósito, mas, assim, o objetivo central que a gente tem aqui, enquanto iniciativa, é garantir direitos, né? Então, o objetivo central de todas as ações que a gente está desenvolvendo é garantir que, no final das contas, as crianças vão ter os seus direitos garantidos. Mas, para organizar a certificação, ou seja, para a gente conseguir definir, né, vamos dizer assim, qual é o percurso ideal para o município ser certificado, né, no selo, em toda a trajetória, ou seja, conseguiu realizar todas as atividades e teve os resultados demonstrados pelos indicadores, a gente tem um método de fazer isso, que é esse sistema de pontuação, que eu vou apresentar para vocês. E aí entram justamente essas duas questões que foram feitas bastante pertinentes, né, para essa parte e que vão ser respondidas ao longo da apresentação, tá? Então, como vocês viram lá durante a capacitação, o selo tem 3 eixos de atuação, 3 eixos centrais, né? São 3 eixos estruturantes da iniciativa. Resultados sistêmicos, participação cidadã em gestão por resultados e indicadores sociais, né? Resultados sistêmicos são as atividades que o município precisa desenvolver para garantir direitos, né? Então, é claro que as políticas públicas já acontecem nos municípios, o que a gente espera no selo é que elas sejam fortalecidas, que a gente consiga cada vez mais ser mais efetivo na nossa ação, cada vez mais a gente consegue ir um pouco além na garantia dos direitos, né? O eixo de gestão, de participação cidadã em gestão por resultados, são os princípios, né? Ou seja,
como que a gente consegue realizar o selo garantindo a participação das pessoas, como a gente consegue realizar o selo pautado por indicadores, por evidências de que a gente está conseguindo fazer as atividades gerarem um resultado em termos de garantia de direitos. Então, são os grandes princípios norteadores da nossa ação, né? Participação dos adolescentes também, garantir que os adolescentes tenham voz nas políticas públicas, que eles consigam atuar, né, em prol também da garantia dos direitos para eles mesmos. Então, são realmente vamos dizer assim, os princípios norteadores da estratégia. E o eixo de indicadores de impacto social, que é o eixo no qual a gente está olhando para os resultados em termos de impacto na vida das pessoas, né? Em que medida as ações que a gente está desenvolvendo efetivamente mudaram a vida das pessoas. Então, eu vou primeiro mostrar, né, a pontuação em cada um desses eixos, tá? Nos resultados sistêmicos, a gente vai ter resultados sistêmicos 6, né, ao todo. E aí, se vocês viram lá brevemente na apresentação da metodologia, e vocês vão ver isso em detalhes, quando vocês receberem o lógico, inclusive com um cronograma das atividades a serem desenvolvidas, etc. A gente tem 6 resultados sistêmicos, né? Saúde e nutrição, educação, proteção contra as violências, água, saneamento, higiene e resiliência climática, proteção social e equidade étnico-racial. Então, são esses 6. E dentro desses resultados sistêmicos, a gente tem um número de atividades obrigatórias, né? Então, por exemplo, na saúde e nutrição, a gente vai ter 7 atividades que o município vai precisar desenvolver, né, nesse resultado sistêmico para conseguir a certificação. No de educação são 19, no de proteção contra as violências são 9, e assim sucessivamente. E o sistema de pontuação, ele é muito parecido com o da edição passada, tá? Então, para cada atividade que o município realizar, ele vai conseguir ganhar 0, 1 ou 2 pontos. A diferença nessa edição é que ele tem muito mais flexibilidade. E é isso que eu vou explicar e vocês vão achar interessante, eu acho. Pelo menos, a gente recebeu muitas devolutivas sobre o quão rígido era o sistema da edição passada, e por isso que a gente buscou tornar ele um pouco mais flexível, né? Então, se o município deixar de realizar uma atividade, eventualmente, não prejudicar a trajetória da certificação. Então, a gente considerou isso na metodologia, tá? Então, vamos supor aqui nos resultados de saúde e nutrição, né? São 7 atividades obrigatórias. Se o município não realizar uma atividade, ele vai receber 0 pontos naquela atividade. A atividade não foi comprovada. Se ele realizar a atividade, mas realizar a atividade fora do prazo, né, a gente vai ter prazos, e o prazo é importante para organizar as nossas entregas, né? Não adianta deixar para entregar tudo na última hora, que vai ficar muito pesado, tanto para vocês como para a gente, vai ser muito difícil, né? O selo ele é uma trajetória, a gente precisa ir fortalecendo ano a ano os direitos das crianças, e não deixar para fazer tudo no final, ou deixar para comprovar tudo no final. Então, a gente estabelece os prazos, e as atividades que foram feitas fora do prazo vão receber 1 ponto, e as atividades dentro do prazo vão receber 2 pontos, tá? No caso da saúde e nutrição, se a gente tem 7 atividades, imagina que o município realiza todas no prazo, então ele vai receber 14 pontos. Tá? Essa é a pontuação máxima. Agora, qual é a pontuação mínima que a gente está pedindo? 10. 10 pontos dentro do resultado sistêmico 1. E o município não vai ser prejudicado se ele deixar de comprovar uma atividade. Tá? Então, por algum motivo, ele não conseguiu realizar uma das atividades, a gente não vai comprometer a certificação dele. A gente entende que às vezes tem situações que vão para além da governabilidade do articulador ou articuladora, tem uma mudança no município que eventualmente coincide com um prazo do selo e vocês não conseguem fazer, então a gente entende que isso acontece. Agora, tem que tomar cuidado para não fazer uma atividade de forma proposital, né? Porque você pode acabar se enrolando. Então, é uma flexibilidade, mas que vocês vão ter que se atentar ao limite, né, que é uma atividade por cada resultado sistêmico, que eventualmente pode não ser entregue, e a pontuação mínima. Então, essas 2 condições têm que ser satisfeitas para vocês pontuarem. Então, no caso da saúde e nutrição, vocês têm 7 atividades, vocês precisam fazer 10 pontos, tá?
Então, se vocês deixarem de entregar uma atividade, vocês vão ter já no máximo 12 pontos possíveis. Só vão poder, eventualmente, atrasar 2 atividades e olhe lá, né? Então, tem que tomar cuidado com isso, né? Com esses limites, tá? É um limite para, eventualmente, uma fatalidade, não é um limite para vocês deixarem de entregar as coisas, porque aí vocês podem acabar se embananando. Aí, educação, né? 19 atividades obrigatórias, 38 pontos possíveis, a pontuação mínima é 27, tá? Então, a gente tem aí uma margem para vocês trabalharem com esse sistema de pontuação. Aqui um exemplo, tá? Aqui o exemplo é o exemplo do resultado sistêmico 5. Então, a gente tem essas atividades a serem realizadas, os prazos, tá? Plano Municipal da Assistência Social, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Comissão Municipal Intersetorial do Programa Bolsa Família, não. Então, vocês vão ter que comprovar essas coisas. Então, vamos supor que o município tenha, nessas atividades, ó, são 5 atividades que ele precisava desenvolver, uma delas ele não comprovou, 2 foram comprovadas fora do prazo e 2 dentro do prazo. Então, quando a gente faz essa soma aqui, o município ficou com 6, ele precisava de 8, né? É o 10 possíveis, ele precisava de 8, ele ficou com 6. Ele não consegue, vamos dizer assim, passar pelos critérios para pontuação. É isso que vocês têm que observar. Então, ó, ele não comprovou uma, mas, além disso, não entregou 2 fora do prazo, né? Aqui são só 5 atividades, ele precisava entregar 8 pontos. Não tendo comprovado essa, ele deveria ter comprovado todas dentro do prazo, tá? Todas dentro do prazo. Ou então ele atrasaria 2, tudo bem, mas teria que ter realizado essa aqui dentro do prazo, para conseguir alcançar os 8 pontos. Então, é isso que eu queria chamar a atenção para vocês. Não deixem de fazer propositalmente as atividades. Façam as atividades e, numa eventualidade, vocês não vão ser prejudicados por não terem conseguido realizar a atividade, né? Aí, no eixo de participação cidadã e gestão por resultados. Segue a mesma lógica, né? 0 pontos se a atividade não for comprovada, 1 ponto se a atividade for comprovada fora do prazo, 2 pontos se a atividade for comprovada no prazo. Agora, nesse eixo, o município não pode zerar nenhuma atividade. Ele não pode deixar de realizar as atividades. E por que isso? Porque esses são os pressupostos, né? Não existe selo sem fórum comunitário, não existe selo sem NUCA. É difícil de abrir mão de uma atividade da participação cidadã em gestão de resultados. Não existe selo sem conselho tutelar em funcionamento, sem o CMDCA em funcionamento. Não existe. Fica, assim, você acaba perdendo uma atividade que é essencial, né? Então, por esse motivo, o município não pode zerar em nenhuma atividade nesse eixo, tá? Agora, ainda assim tem a pontuação mínima, tá? Então, por exemplo, aqui, né? Fortalecer a formulação participativa da política para a infância e adolescência e atuação imediata nos casos de ameaça ou violação de direitos. Então, dentro dessa atividade, né, vão ter 6 atividades obrigatórias dentro desse sub-eixo, né, vamos dizer assim. 6 atividades obrigatórias. A pontuação máxima seria 12, então o município precisa alcançar 8. Então, ele tem uma margem ali para atrasar uma ou outra atividade, que você não pode deixar de fazer, tá? Aí, no caso dos indicadores, que entra aí as dúvidas que os colegas levantaram, né? Sobre os indicadores, a situação é muito parecido com a edição passada, tá? É quase idêntico. Então, 0 pontos se o município terminou a edição piorando, né, o indicador, e aí abaixo da meta. Então, abaixo da meta e houve uma piora, então essas duas condições, né? Então, o indicador no ano final, ele terminou abaixo da meta e houve uma piora em relação ao ano inicial. Então, nesse caso, 0 pontos, não ganha ponto. 1 ponto se o município melhorou o indicador ou pelo menos manteve estável entre a linha de base e a avaliação final, mas sem alcançar a meta. E 2 pontos se o município alcançar a meta na avaliação final. Então, lá em 2028, quando a gente verificar os indicadores, se ele alcançou a meta, ele recebe 2 pontos, né? Mesmo se piorar, eventualmente piorou de 116 para 112, ainda assim está acima de 95%, que seria a meta. Então, ele pontua 2 pontos, que está acima da meta.
E o município não pode zerar em mais do que 2 indicadores. Isso é semelhante também à edição passada, né? Então, essa era uma das perguntas que a gente recebeu. Quantos indicadores que o município não pode zerar? Não pode zerar em mais do que 2. Então, 2, se zerar em 2, tudo bem. E aí, zerar aqui, a gente está falando da pontuação, tá? Não do indicador em si, tá? Então, a gente não está falando do município ficar com 0% no indicador. O que a gente está falando aqui é não, não receber pontos no indicador. Então, ter 0 pontos no indicador. Então, o município terminar a edição com 2 indicadores, ou vamos supor, 3 indicadores, tá? Com o valor abaixo da meta e tendo piorado entre a linha de base e a avaliação final, ele não vai receber pontos. Aí, se ele não receber pontos em 3 indicadores, ele não consegue a certificação. O máximo é 2, tá? Aqui é um exemplo, né? Então, cobertura vacinal. Primeiro indicador, né, de cobertura vacinal, na linha de base. Se a gente tem uma situação do município com 87% e a meta é 95%, mas na avaliação final ele chega com 90%, ele melhorou, mas ele não chegou a alcançar a meta. Tá? Ele melhorou dos 87% para 90%, mas ele não alcançou 95%. Então, esse é um ponto. Percentual de crianças menores de 10 anos com o registro, né, com o registro do estado nutricional realizado, né? Então, ele tinha 59%, a meta era 80%, ele melhorou para 87%, superou a meta, né? Passou de 59% para 87%, melhorou acima da meta, então ele bateu a meta e recebeu 2 pontos nesse indicador. Total de nascidos vivos, ele tinha 12 nascidos vivos entre 10 e 19. A meta era 10, né? Na avaliação final, ele chegou a 15, então ele melhorou, ele piorou nesse caso, porque uma melhora seria reduzir, né? Então, de 12, ele precisaria passar para 10. Ele piorou, ele passou para 15, né? Ele piorou esse indicador, então ele vai receber 0 pontos. Mas esse indicador tem uma questão específica dele, que entre 10 e 14, além dos 10 e 19 precisar melhorar, os de 10 e 14, ele precisa pelo menos manter estável, ele não pode piorar de jeito nenhum, né? Então, tem que ter atenção a esse terceiro indicador, né? Nascidos vivos, gestantes com idade de 10 a 19 anos, desculpa esse G aqui, 10 a 19 anos, esse é o indicador principal. Mas o município, ele não pontua, mesmo se ele tiver melhorado esse indicador de 10 a 19, ele não vai pontuar se houver um aumento na faixa etária de 10 a 14, porque é um crime, tá? Então, tem que estar atento a isso. Não pode piorar de jeito nenhum 10 a 14. Tem que melhorar 10 a 19 e não pode piorar 10 a 14 para pontuar. E no indicador do CIPIA, vocês não podem terminar a edição com 0 registros na avaliação final, tá? Eu queria deixar isso bem claro, que na edição passada houve essa dúvida, e não faz sentido pontuar quando tem 0 registros no final da linha de base, no final da edição. Por quê? Porque o município não conseguiu registrar nenhum caso no CIPIA, né? E a ideia era justamente incentivar a cultura do registro no CIPIA, né? Se ele tivesse registrado um caso, ele teria pontuado. Então, quer dizer, manter 0 registros na avaliação final, mesmo que se manteve estável, não pontua, porque não houve um trabalho, né, realizado no sentido de garantir os registros no CIPIA, que era o objetivo desse indicador. Os pontos extras que a gente tem nessa edição. Tem 3 pontos extras, tá? E aí o município, isso gera um pouco mais de flexibilidade. O município, ele vai ter direito a 3 pontos extras. Então, caso o município tenha conseguido alcançar as metas estabelecidas para a qualidade da atenção primária à saúde, no desenvolvimento infantil e no cuidado da gestante puérpera, isso daqui verificado pelo Ministério da Saúde, né? Então, o Ministério da Saúde estabeleceu essas metas. Se o município cumprir com essas metas, ele vai ter direito a 1 ponto extra no resultado sistêmico 1. E esse ponto extra pode suprir, sim, uma lacuna, eventualmente uma segunda atividade que vocês deixaram de realizar no resultado sistêmico 1, esse ponto extra pode entrar suplementando, né, ou substituindo esse vazio, tá? Então, se vocês deixaram de realizar 2 atividades, uma delas a gente tem essa flexibilidade, né, de
conceder o ponto. Mas, de conceder o ponto não, de não penalizar. Mas se vocês deixaram de realizar uma segunda atividade, vocês vão ter direito a um ponto extra, caso tenham alcançado as metas estabelecidas, né, pelo Ministério da Saúde nesse tema. Também tem o Prêmio Paulo Freire. Então, se o município tiver alcançado pelo Prêmio Paulo Freire, a mesma coisa para o Resultado Sistêmico 2. O município conseguiu esse Prêmio Paulo Freire e teria um ponto extra no Resultado Sistêmico 2 para substituir ou complementar a pontuação. E o selo Petronila Beatriz Gonçalves e Silva de Educação para as Relações Étnico-Raciais, oferecido pelo MEC. Caso o município tenha conquistado esse selo, vai poder usar um ponto extra em qualquer resultado sistêmico, desde que não use 2 pontos extras no mesmo resultado sistêmico. Então, não pode usar o selo Petronila Beatriz e o Prêmio Paulo Freire e os dois no resultado sistêmico 2. Seria o Prêmio Paulo Freire no resultado sistêmico 2 e o selo Petronila em qualquer outro resultado. Então, essa é a ideia da pontuação. Ela traz como novidade para essa edição a flexibilidade. O município, eventualmente, se não realizar uma atividade, não vai ser prejudicado por isso. E também tem aí uma margem em relação aos prazos. Então, a ideia é essa, tá? É isso sobre a pontuação. Vocês vão poder rever os slides estarão disponíveis, vocês vão poder rever esse vídeo, esclarecer as dúvidas com a CERT. A gente tem 10 minutinhos aqui se tiver alguma dúvida específica, mas assim, fiquem tranquilos que é só o começo da edição. Ao longo da edição isso vai ficando cada vez mais claro, quando vocês tiverem o guia, quando vocês olharem as atividades, compararem as atividades com os documentos que a gente está compartilhando aqui, com o vídeo, vocês vão ter aí a oportunidade de conhecer melhor essa metodologia e ter segurança de que estão conseguindo fazer as coisas na direção da conquista do selo, tá bom? Aí eu vou pedir aí para a Benigna organizar aí a... Tá. Obrigada, Gilberto. Muito bom, muito boa apresentação. Quero agradecer muito. E a gente tem 3 pessoas inscritas aqui. A Rosimeire Alencar. Rosimeire, pode fazer sua pergunta, se apresente, por favor. Oi. Estão me ouvindo? Sim. Bom dia a todos. Sou Rosimeire, aqui de Milagres do Maranhão. Na verdade, eu tenho 2 dúvidas. Sou articuladora pela primeira vez, cheinha aqui de muita coisa aqui na mente. E uma que me deixou assim um pouco preocupada, porque na nossa linha de base aqui aparece 7 indígenas. E a gente tem procurado pelo CAD único, ninguém se declarou indígena dentro do CAD único. E também pelos agentes comunitários de saúde. Eles têm um grupo, e eu entrei no grupo e fiz a pergunta para eles. Eles também não têm nenhum registro de famílias indígenas, assim, que eles tenham registrado aquelas famílias. Então, eu queria saber da equipe como vou fazer para que eu encontre, porque o BGE encontrou. E eles não se declararam pelo CAD único, porque poderia ser que eles tivessem declarado como beneficiário, né, para estar recebendo, e está lá especificado, mas não tem. Então, muito boa a dúvida, Rosimeire. Uma das outras estratégias que a gente escutou ao longo das capacitações, que também é uma boa prática, é olhar no censo escolar também, as matrículas no censo escolar, ver se em algum caso houve um registro de uma matrícula de uma pessoa que se autodeclarou como indígena. Sim, também foi um espanto para a nossa secretária de Educação, também já fui até ela, né? Porque como articuladora, a gente à frente de um trabalho tão importante quanto esse, também foi um espanto para todo mundo, porque foi encontrado aqui e a gente não tem encontrado eles, né? A gente está com eles aqui. E eu queria saber por onde que eu começo a fazer agora essa busca ativa, porque a minha esperança era o CAD único. Se esses 7 indígenas se declararam,
se declararam ao IBGE, eles poderiam ter também se declarado dentro do CadÚnico, né, no Bolsa Família. Ou então no censo escolar, como você mesmo falou, seu Gilberto. E não foi encontrado. Também fui para dentro da equipe, porque a gente tem aqui a assistência social, também sou secretária de assistência, a gente é muito ligado aos agentes comunitários de saúde, a gente está sempre com eles em reunião, que ele é o nosso IBGE porta a porta. Né? Uma outra estratégia que a gente escutou nas capacitações era entrar em contato com o IBGE mesmo, para esclarecer. Mas, Sim. assim, o IBGE muitas vezes fala assim, olha, eu não tenho como ajudar você a localizar, porque, enfim, o dado individual, ele acaba sendo confidencial, né? Por conta de LGPD e tudo. Mas assim, eu entendo, às vezes a gente tem barreiras institucionais e mesmo barreiras da realidade, né? Que a realidade impõe para identificar essas populações. Eu acho que seria... Eu acho que a gente precisa estar atento, tá, a isso. Às vezes a gente acha que não tem nenhum indígena e, de repente, a gente só não identificou. Eles estão lá e a gente não identificou. Que eles tenham, que eles existam, só que não se declararam aqui para a gente, né? Nem para os agentes comunitários de saúde e nem dentro do CadÚnico, né? Sim. E a minha segunda dúvida é sobre o PAIF. Na versão passada, eu conversei com a articuladora do outro módulo passado do Ser Unicef, lá que no PAIF aqui de Milagres do Maranhão, estava lá escrito na base de dados 150 famílias, enquanto aqui é um município de pequeno porte, 1, né? E agora eu estou olhando aqui na base de dados que diminuiu um pouquinho para 123 famílias acompanhadas. Eu ainda acho muito o porte do município para um CRAS, para uma equipe. E eu queria saber se é essa meta mesmo, se é essa quantidade mesmo ou não. Osimeira, essa é uma boa pergunta que foi perguntada várias vezes durante a live. Eu vou sugerir que você depois assista o vídeo da live para, enfim, esclarecer essa dúvida. E vão ter outras oportunidades de diálogo sobre isso, mas eu estou sugerindo isso só por conta do tempo, porque a gente tem 4 minutos e eu queria, enfim, saber se as pessoas têm alguma dúvida relacionada ao sistema de pontuação. Sim. Dona Benigna, maravilhosa, linda, Dona Graça, nosso prefeito chegou aqui cheio de vida e feliz, porque tiraram foto com vocês, ficou muito elogiado de estar lá juntinho de vocês. E ele agradece muito a presença. Ele está aqui ligadinho com nós no grupo do Ser Unicef. Obrigada, Rosimeire. Nós estamos juntos. Qualquer coisa pode caminhar para a gente as perguntas. Foi colocado bem aqui de novo no chat aqui o nosso contato. Tá bom? Senhora. Nós temos o Ivangno Penha e a Jasmira. Tá bom? Então a gente vai pedir que vocês façam as perguntas. Vamos focar aqui na pontuação. E as outras perguntas podem mandar para a gente, tá bom? Que a gente vai respondendo aí com vocês. E Wagner, é esse seu nome? Bom dia. Não, a minha pergunta era relacionada ao tópico passado, entendeu? Mas já foi respondida, que alguém já fez a mesma pergunta, eu já tirei as dúvidas já. Muito obrigada. Jasmira. Boa tarde. Bom dia ainda. Meu nome é Jasmira, sou articuladora no município de Jaicós, no Piauí. A minha pergunta, para mim que o Gilberto falou, mas eu não consegui entender direito, eu não sei se é porque foi um pouco rápido ou então eu estava desconcentrada. É sobre a questão assim, por exemplo, na linha de base, que eu olhei a linha de base do município, a questão da vacina vai servir como exemplo, mas para os outros, por exemplo, a meta são 95%. O nosso município tem 120% de crianças vacinadas. Aí, por exemplo, se no final a gente ficar com 100%, se tiver uma queda desses 120%, mas a gente estiver dentro da meta, a gente pontua os 2 pontos ou a gente perde algum ponto? 2 pontos. Os 2 pontos. Nem que eu caia de 120 para 100, mas eu continuo com 2 pontos.
você está acima da meta, porque a meta é 95%, né? O que acontece nesse caso, muito provavelmente, o município está conseguindo atender não apenas a demanda da população residente, como também das imediações, né, de outros municípios vizinhos. Então, assim, a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde, 95% de cobertura vacinal nos municípios. Então, mesmo que tenha havido uma piora, você está acima da meta. Obrigada, Jasmine. Muito obrigada, viu? Temos a Gardênia. Gardênia, você vai fechar agora com chave de ouro as perguntas, mas o chat está aí, podem colocar perguntas e a gente vai estar identificando e vai estar respondendo para vocês. Colocamos novamente aí o nosso número do WhatsApp, né? Então podem fazer as outras perguntas, tá bom? Gardênia, por favor. Sonzinho está desligado. Bom dia. Primeiro eu queria pedir desculpas, eu acabei chegando atrasada na reunião, mas já estou entendendo que ficou salva, né? Isso. Veja bem, eu estava em visitas, né, na zona rural e acabei não conseguindo chegar a tempo. Eu já até enviei essa pergunta, essa dúvida minha, né, que eu acredito que talvez na live já tenha sido falado, né, com relação à meta do indicador de proteção social, que são as famílias em acompanhamento pelo PAIF, né, pelo CRAS. Como agora é sobre pontuação, eu queria saber, no caso dos municípios que não conseguirem atingir a meta lá estabelecida, né, qual a pontuação que a gente perde, e também se foi discutido na live, se essa meta vai ser repensada ou se essa meta vai ser rediscutida em outros, não é nem bem em outros momentos, mas assim, se ela vai ser repensada pelo Unicef, devido à questão, especialmente dos municípios de porte 1, onde a gente tem apenas a unidade de atendimento CRAS, né, e com uma equipe básica, né. Nós somos de Caldeirão Grande, do Piauí, eu estou como mobilizadora desse indicador, e fiquei bastante preocupada, porque na edição passada a gente já teve muita dificuldade em relação a ele, e esse ano a meta veio bem maior, bem mais aumentada, ao invés de ter diminuído, visto que nós temos menos de 6 mil habitantes, né? Pequeno porte 1, um CRAS, e a gente está com uma meta de acompanhamento de 285 famílias, né? Gardênia, obrigado pela pergunta. Okay. Então, respondendo brevemente, acho que tem alguns pontos aí que são novos na sua pergunta sobre o sistema de pontuação. Agora, essa pergunta, como você bem observou, já foi trabalhada exaustivamente na live. A gente vai seguir depois você dá uma olhada no vídeo, a gente vai disponibilizar informações textuais sobre isso, e a SET depois vai fazer também uma sala aberta com a equipe de produção social. Então, para responder a sua dúvida, primeiro, é possível que a gente faça uma revisão da meta, né? A gente já está ciente dessa situação. E a segunda dúvida no sistema de pontuação que a gente acabou de apresentar, caso o município tenha qualquer melhora no indicador, nesse caso, né, do indicador 5, ele ganha 1 ponto, tá? Então, e caso ele alcance a meta, ele ganha 2 pontos. Então, é possível pontuar mesmo sem alcançar a meta. Se você tiver um acompanhamento a mais, você já estaria pontuando, né, na metodologia do selo. E também, para garantir a certificação, você tem uma pontuação mínima, né, e não pode zerar em mais do que 2 indicadores, tá? Tudo isso está explicado aqui na apresentação, e você, quando revisitar o vídeo, você vai ter a oportunidade de verificar isso, tá? Mas só para dizer que tem uma flexibilidade, alcançar o indicador, alcançar a meta do indicador não é definitivo para você ser certificado, né? Você tem vários outros caminhos possíveis no selo. Ok. O Ivagno Penha, já retirou. Então, gente,
acho que são essas as dúvidas. Gilberto, não sei se você quer, né, deixar uma mensagem de encerramento, aí eu passo para a Graça também, né, encerrar. Só uma perguntinha, vocês vão disponibilizar o vídeo? Como é que a gente vai ter acesso? Sim, vai ser, assim que for tudo organizado, vai ser disponibilizado, sim. Ficou gravado, Ok. tá? Obrigada. E qualquer outra dúvida, tem os nossos canais de atendimento, foi colocado novamente aí o nosso WhatsApp, tá bom? Obrigada, Garlinha. Eu queria só agradecer a oportunidade. Eu acho que foi até melhor fazer online com 2 horas, com esse tempo para a gente conversar, para ter o registro, esclarecer as dúvidas de vocês. Foi melhor do que na capacitação presencial, porque deu tempo aí de aprofundar alguns temas, de entender bem as dúvidas que vocês têm. Então, eu agradeço a oportunidade, foi ótimo para a gente também, aprender com vocês os desafios, né, do município no alcance desses resultados, e me colocar à disposição junto com a equipe da SET, para apoiar vocês nessa caminhada que a gente segue juntos, né? Como a Graça comentou, a gente não vai largar a mão de ninguém. Obrigada, Gilberto. Muito bom ter você com a gente. Gilberto sempre nos apoia muito e é muito didático, né? A gente aprende muito com você, Gilberto. Agradecer a cada um e a cada uma de vocês pelo compromisso, né? Tivemos mais de 220 participantes na live, super participação. Isso só nos reforça o compromisso, né, que a gente tem nessa caminhada junto a vocês, e a gente quer chegar ao final dessa caminhada com os 216 municípios, todos certificados. Conte com a gente quer fazer essa festa linda, mas de final, mas a festa a gente finaliza na festa, mas a caminhada a gente vai construindo nessa festa desde o momento que foi o município aderiu. Então é isso, gente. Meu forte abraço, muito bom estar com vocês. Cada vez mais a gente se aproxima, cria vínculo, e é muito bom. Abraço para todo mundo, abraço para os prefeitos e prefeitas de vocês, para os secretários e secretárias, para a equipe, enfim, mobilizadores, e a gente vai seguindo. Abraço grande, gente. Gente, vamos só pedir para vocês, vamos abrir as janelinhas aí, para a gente tirar uma foto. E antes de tirar a foto, para a gente dar assim, um aplauso bem grande para vocês, para nós, né? Por esse trabalho. Quem puder botar seus aplausozinhos aí de mãozinha ou de verdade. Vamos abrir aí para olhar os rostinhos de vocês. Eu vou pedir para a Lucy. Gente, eu quero agradecer também a nossa equipe da CERT. Está todo mundo por aqui. Tem pessoal lá no chat, tem pessoal na foto, cada um fazendo um trabalho, para que a gente possa oferecer o que há de melhor para vocês nesse acompanhamento. Então, continue com a certeza de que nós estamos aqui para não deixar a mão de ninguém. Quando a gente não souber segurar direito, a gente vai buscar Gilberto e outros para fortalecer essa mão. Olha, eu estou até com a camisa do selo passado. Oh, muito bem. Muito bom. E Lucy, vai tirar nossas fotos? Já foi tirada várias. Já, desculpa aí, mas com o povo com a janelinha aberta, que tem um negócio que fica com as portas fechadas, vamos abrir a porta, abrir a janela, abrir a minha câmera. Né? Queria muito aparecer, minha Deus câmera nos não abençoe, que essas informações elas possam, né, fortalecer aí a nossa participação, e vamos junto. Cada apresentação, a gente vai tirando uma dúvida, vai criando outras, e a gente vai atrás para ir resolvendo. E, Gilberto, muito, muito, muito obrigada. Foi muito bom, porque a gente também escuta e vai aprendendo também para poder ir contribuindo aí com os municípios. E parabéns vocês que estão aqui até agora, os que já estiveram aqui, e continuemos juntos. Vamos lá, em busca da melhoria de qualidade de vida das crianças e adolescentes dos nossos municípios, nossos estados. Beijo, gente. Obrigada. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Nos encontraremos em breve. Até a próxima. Pois é, essa semana já foi uma PCLEI. Tchau, gente.